Olá, colega, tudo bem? Agora vamos entender de maneira geral como funciona o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e, principalmente, onde o município se encaixa nessa estrutura. Com relação ao SISNAMA, como disse nos vídeos anteriores, mal sabia eu da sua existência, pois, na minha visão centralizadora, apenas existia o IBAMA e todos os demais órgãos que porventura encontrasse seriam seus subordinados. O curioso é que a ideia que prevalece atualmente é exatamente oposta, pois inexiste no ordenamento jurídico brasileiro, de maneira geral, uma hierarquia entre os órgãos ambientais, sendo, portanto, todos autônomos e independentes entre si. E essa ideia ficou ainda mais clara quando a Constituição de 88 estabeleceu expressamente que os municípios fariam parte da organização política do país, tal qual os demais entes federativos, tendo o direito de exercer várias atribuições e contrair obrigações com autonomia. E essa autonomia também se aplica à seara ambiental. Como já mencionamos, cada órgão ambiental possui determinada competência para exercer alguma função, seja legislativa ou administrativa. Mas antes de voltarmos a falar sobre os órgãos ambientais e suas atribuições, sobretudo as relacionadas no âmbito municipal, precisamos conhecer melhor quem são eles e como funcionam. Essa tabela representa a estrutura do SISNAMA e pode ser encontrada no site do Ministério do Meio Ambiente. O SISNAMA foi criado pela Lei Federal 6938 de 81, regulamentada pelo Decreto Federal 99274 de 90, e é composto pelos órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental brasileira. No âmbito federal, temos o Conselho de Governo como órgão superior, responsável por assessorar a presidência. Já como órgão consultivo e deliberativo, temos o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é de extrema relevância tanto para o cenário federal como nacional, como, por exemplo, as inúmeras resoluções por ele emitidas, que servem de norte para todos os órgãos e entidades componentes do SISNAMA. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão central da política federal ambiental, sendo responsável por planejar, coordenar, supervisionar e controlar toda a política federal. Por fim, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, temos os dois órgãos executores da Política Federal Ambiental, que são o IBAMA e o ICMBio. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é responsável pela fiscalização, licenciamento e imposição de sanções administrativas no âmbito federal. Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade também impõe sanções administrativas e fiscaliza, só que no âmbito de empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo ente federal. Importante destacar que em nível estadual e municipal existe também uma estrutura de sistema muito similar ao encontrado no SISNAMA. Isso quer dizer que os órgãos seccionais referentes aos estados e os locais correspondentes aos municípios, embora retratados como únicos gestores e executores das suas respectivas políticas ambientais, subdividem-se em microsistemas dentro do SISNAMA. O microsistema estadual, por exemplo, geralmente é composto pelas secretarias estaduais de meio ambiente, que normalmente desenvolvem o papel de órgão central responsável por estabelecer a política estadual ambiental. Já os executores serão normalmente as autarquias constituídas para promover o licenciamento e a fiscalização de empreendimentos de sua alçada, enquanto os conselhos estaduais do meio ambiente serão os órgãos deliberativos e consultivos. Já com relação aos microsistemas municipais, eles normalmente são compostos pelos conselhos municipais do meio ambiente, que geralmente promovem a emissão de consultas, decisões e de julgamentos de eventuais recursos administrativos, e também as secretarias municipais de meio ambiente, que neste caso executam normalmente dupla função, no sentido de estabelecer os atos normativos
que irão regulamentar essa política municipal do meio ambiente, bem como executar as ações administrativas, como, por exemplo, o licenciamento e a fiscalização ambiental. Observe, portanto, que a principal ideia por detrás da construção deste sistema é justamente fazer com que os entes e órgãos administrativos ambientais atuem de forma coordenada e harmônica, de modo que a preservação ambiental seja o principal objetivo e não o contrário, que seria traduzida por meio da realização de uma hierarquia entre eles, em que um fiscalizaria o outro de todas as formas possíveis. E essa ideia em que não se admite uma hierarquia e fiscalização ferrenha entre os entes administrativos ambientais é reiterada na própria Lei Complementar 140 de 2011, que estabeleceu expressamente os casos em que se autoriza um ente auxiliar o outro ou até mesmo substituí-lo. Mas reitero que são situações pontuais, que não se trata meramente de uma discricionariedade do agente para poder atuar em determinado caso, pois a lei reconhece expressamente que existe uma competência primária do ente, só que por questões específicas autoriza-se a atuação supletiva ou subsidiária de outro em determinado caso. Aliás, há uma diferença entre essas duas atuações, pois na atuação supletiva, um ente substitui o outro. Já na subsidiária, um ente vai apenas auxiliá-lo. Na atuação supletiva, de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, há a transferência de competência de um órgão para outro. E isso ocorre em 3 hipóteses. A primeira delas se refere aos casos em que o órgão originariamente competente se omite, fica inerte diante de determinados atos administrativos. Um exemplo prático seria, por exemplo, quando o órgão municipal ele não cumpre um prazo razoável para emitir determinada licença. Nesse caso, por exemplo, é possível que o ente estadual, que é o de maior abrangência, seja, por transferência, o competente para emitir essa licença requerida. A segunda hipótese se refere aos casos em que o ente originariamente competente ele não dispõe de Conselho Municipal de Meio Ambiente em vigor e órgão municipal de meio ambiente capacitado, situação em que a competência ela é transferida também para o ente de maior atuação, como o Estado ou a União, até que este ente federativo originário ele preencha esses 2 requisitos. Essa situação é muito comum de ser visualizada nos pequenos municípios, que normalmente não dispõem de uma infraestrutura mínima, seja própria ou em consórcio, capaz de atender às suas demandas ambientais. Por isso, nesses casos, quando existir, por exemplo, o licenciamento de uma atividade que cause impacto ambiental, o município não poderá atuar nesse procedimento, devendo remeter esse licenciamento para o ente estadual, até que ele consiga todos esses requisitos mínimos que a lei determina para poder desempenhar as suas competências constitucionais ambientais. E a terceira hipótese se refere aos casos em que um ente se depara com uma situação de degradação ou iminência de degradação da qualidade ambiental provocada por um empreendimento que não seria de sua competência para licenciar e, por consequência, fiscalizar. Mas como todas as esferas têm o dever de promover a proteção ambiental, a lei autoriza esse ente incompetente a realizar os atos necessários para fazer com que essa irregularidade cesse, desde que comunique imediatamente o órgão competente sobre essa sua atuação. Caso o órgão competente não se manifeste ou adote outras ações diante deste caso, prevalecerão os atos realizados pelo ente originariamente incompetente em razão dessa competência, dessa atribuição supletiva. Ressalta-se que na hipótese de o órgão primário se manifestar e, no caso, o que atuou não concordar com essa manifestação, esse órgão incompetente ele não pode avocar para si essa competência, mas, no caso, se diante de uma eventual ilegalidade, ele tem o dever de comunicar ao Ministério Público e acionar o Poder Judiciário para que eles sim
façam uma averiguação sobre o caso. Já no tocante à atuação supletiva, conforme eu já adiantei, e não existe uma substituição de um ente por outro, mas sim propriamente um apoio entre eles, em que o originariamente competente ele vai solicitar o auxílio de outro para poder desempenhar as suas funções, seja um apoio técnico, científico, financeiro ou até administrativo. Nesses casos de cooperação, é recomendável a realização de um instrumento que formalize como vai se dar as condições de apoio que serão prestadas, como, por exemplo, se tratar de transferência de recursos financeiros, é interessante a celebração de um convênio que vai trazer todos os requisitos que serão cumpridos com esse dinheiro transferido. E falando em participação dos entes, é importante ressaltar que, embora exista a ideia de unicidade dos procedimentos ambientais, isso não quer dizer que os demais interessados não possam participar de determinado procedimento. É claro que essa participação vai ser de forma não vinculativa, vai ser de uma forma opinativa com relação ao procedimento que estiver acontecendo, pois a decisão final caberá de fato à autoridade competente. Portanto, há uma preocupação legislativa muito grande de que seja respeitada essa autoridade do órgão competente diante de suas atribuições. Trazendo essa discussão para o campo do licenciamento ambiental, por exemplo, nem órgãos externos como a Câmara de Vereadores ou o consórcio intermunicipal, tampouco pareceres técnicos emitidos pelos servidores do órgão ambiental são capazes de vincular a decisão administrativa da autoridade competente, uma vez que ela vai muito além de exclusivos critérios técnicos e sociais. É uma decisão político-administrativa que caberá apenas à autoridade competente. E falando em licenciamento ambiental, ele é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente estabelecida pela Lei 6938 de 1981. Por isso que no próximo módulo nós iremos adentrar nos estudos referentes aos procedimentos do licenciamento ambiental, sobretudo os aspectos práticos visualizados no dia a dia dos órgãos municipais de meio ambiente. E esse breve primeiro módulo chegou ao fim. Agora conhecemos um pouco sobre os entes e órgãos que compõem o microsistema ambiental. E por isso, sabendo o que cada um pode fazer, tanto em aspectos materiais quanto legislativos, podemos agora nos aprofundar sobre o licenciamento e fiscalização ambiental. No próximo vídeo já vamos começar falando sobre o licenciamento ambiental dos municípios. Então, até daqui a pouquinho.